Fala, moçada, tudo bem? Vamos iniciar aqui nossos estudos da cinemática, tá? E para a gente falar de cinemática, a gente tem que falar aqui de alguns conceitos importantes, tá? Que são chamados conceitos fundamentais. O primeiro dele é o que significa ponto material, tá? Ponto material é o corpo cujas dimensões deles são desprezíveis, tá? Então, as suas dimensões, elas são desprezíveis. O que significa isso? Significa que ele, que o tamanho dele, comprimento, altura, né, largura, elas são desprezíveis, não interessa pra gente, tá ok? Quando eu falo que são desprezíveis, as dimensões do corpo, eu não estou falando que ele não tenha massa, eu não estou falando que ele não tenha carga. A gente vai ver lá, principalmente na parte da eletricidade, lá que a gente vai ter corpos que são chamados de ponto material, que eles, na realidade, eles possuem massa e eles possuem carga também. No nosso caso aqui, nós vamos, por enquanto, ficar só pensando nas dimensões, tá? Então, ponto material é o corpo cujas dimensões, né, são desprezíveis. Se eu tenho um que as dimensões são desprezíveis, então eu vou ter também o outro, que é o chamado corpo extenso. No caso do corpo extenso, as dimensões deles são importantes, tá? Então, o corpo é considerado extenso quando suas dimensões não são desprezíveis. Então, nesse caso aqui, as dimensões, elas não são desprezíveis, tá? A gente tem que levar, vai ter que levar em consideração as suas dimensões. A gente vai ver no exercício quando que ele é desprezível e quando que não é desprezível, tá? Tudo bem até aqui? Bom, eu vou colocar aqui o exemplo para que a gente possa diferenciar o que é desprezível e o que não é desprezível, tá? Então eu tenho aqui, primeiramente, duas cidades, A e B, e um caminhão ele vai se deslocar de A até B, tá? A distância entre as cidades é de 400 km. Imagina então um caminhão, vamos colocar um caminhão aí que tem uns 20 metros, por exemplo. Quando eu pego a escala de A até B, a escala de 400 km, proporcionalmente quero desenhar o caminhão aí, eu não consigo, né? Eu vou ter aqui nada mais, nada menos do que apenas um ponto, né? Apenas um ponto. Por que apenas um ponto? Porque não dá para desenhar um caminhão se eu for seguir a escala correta, né? O caminhão vai estar aqui um pontinho. Então, quando eu pego um trajeto desse, o tamanho do caminhão, para mim, não importa, tá? Então, o caminhão é considerado um ponto material, tá? As dimensões dele são desprezíveis. A mesma coisa quando eu olho para o céu e vejo as estrelas. Daqui da Terra, a gente vê um ponto. A gente sabe que as estrelas são muito grandes, certo? Mas a distância da Terra até elas é tão grande que o tamanho dela passa a ser desprezível, então ela passa a ser considerada um ponto material. Tudo bem até aí? Bom, agora eu tenho aqui um caminhão numa estrada. Olha que aqui eu já tenho condição de medir o tamanho dele, né? Porque eu estou visualizando ele. Lá no exemplo anterior não dava, né? Eu tenho um caminhão e esse caminhão vai ser ultrapassado por um carro. Esse é o início da ultrapassagem. Quando que esse carro termina a ultrapassagem? Ele termina a ultrapassagem quando ele está nessa situação, ó. Ele termina aí. Então, olha só, o quanto que esse carro tem que andar para terminar a ultrapassagem, né? Ó, se eu considerar aqui, ó, o final do carro, ó, ele só vai terminar o percurso de ultrapassagem, né? Quando ele estiver aqui, ó. Quando a traseira dele estiver aqui. Então eu tenho que considerar o tamanho dele e tenho que considerar o tamanho do caminhão. Tudo bem?
corpo extenso é o corpo cujas dimensões não são desprezíveis. Ponto material é o corpo cujas dimensões são desprezíveis, tá? É um conceito que também depende do referencial, né? Porque a estrela é muito grande. Se você estiver próximo dela, ela é um corpo extenso. Se você estiver na Terra e olhar para o céu, você vai ver um ponto. Então, nessa situação, ela é um ponto material. Referencial. Esse é um conceito bastante importante, tá? Referencial, como o próprio nome diz, é um ponto de referência, né? Então eu tenho que, toda vez que eu vou identificar, por exemplo, a questão da posição de um móvel, identificar se esse móvel está em movimento ou está em repouso, eu preciso identificar qual é o referencial, tá? Qual é o referencial? Então eu tenho aqui uma definição do que vem a ser, né? O referencial, o sistema de referência, é um ponto a partir do qual se observa o movimento ou o repouso de um corpo e sobre o qual é posicionado um sistema de coordenadas para, com base nessa observação, se obter os valores de posição, de velocidade, de aceleração da partícula, como função do tempo. Vamos traduzir isso aqui em 3 figuras aqui. Eu tenho aqui uma pessoa que está sentada em cima de um morro ali, e eu tenho aqui um ônibus que vem se aproximando dele, certo? E eu preciso identificar, por exemplo, qual é a distância do ônibus a essa pessoa, ou qual é a distância de um passageiro dentro do ônibus da pessoa. Para mim poder fazer isso, primeiro eu preciso ter, e é lógico, localizando essa pessoa, localizando esse ônibus em relação ao chão, quando eu falo em relação, já estou colocando um referencial, tá? Eu preciso de uma coordenada, tá? Eu preciso de uma coordenada. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou colocar aqui, ó, a distância do ônibus, a pessoa chamei de D1. Do passageiro, do primeiro passageiro até essa pessoa, eu chamei de D2. Da terceira ali, a pessoa que é a segunda passageira, eu chamei de D3. Eu estou comparando em relação ao ônibus e a pessoa ali, né? As pessoas também. Agora, eu preciso ter uma clareza de aonde eles estão, né? E aonde eles estão, aí eu preciso traçar aí um referencial. Então, eu estou trabalhando aqui só com o referencial em relação ao chão, tá? Eu tenho um referencial. Então, eu tenho aqui, eu tenho uma pessoa que está no morro, né? Está ali no morro, que está aqui, né? Eu tenho aqui a frente do ônibus, eu tenho o motorista, que eu acabei não colocando aqui, né? Tenho essa pessoa aqui e tenho essa pessoa. Eles têm uma distância em relação a essa aqui. Tá? Aí eu crio esse referencial, com isso eu consigo localizar a posição de cada um. Né? Então se eu pegar aqui, por exemplo, a distância dessa pessoa até o ônibus, D1, né? Se eu considerar que o D1 está aqui, vamos dizer que seja no 7, e a pessoa está no 12, então do 7 até o 12, eu tenho 5 metros, vamos dizer assim, né? Se eu trabalhar com isso aqui, hein? Metros, né? Distância dessa pessoa aqui, ó, que está na posição 5, até essa pessoa, que está na posição 12, eu tenho 7 metros. Então, olha, o referencial me ajuda a localizar cada ponto, cada integrante da figura em relação ao solo e também a enxergar, né, a determinar a distância entre eles. Tá? Daí a importância do referencial. Agora, tem um referencial aqui que é só no eixo, né, no eixo X. Mas eu posso ter aqui, por exemplo, um tabuleiro aí de xadrez, né? A gente sabe que aqui a gente tem o caminhar
na horizontal, né? E aqui na vertical. Então aqui a gente tem, na realidade, dois eixos de referência. Temos o X e temos o Y, né? Aqui na divisão desse tabuleiro ele colocou letra, né? A, B, C, D, E, F e vai até aqui. E temos aqui a numeração, né? É uma forma de você poder localizar, né? Se eu quiser localizar, por exemplo, esse ponto aqui, ó, né? Se eu quiser localizar esse ponto aqui, então é só eu vir aqui, localizar a metragem aqui, e aí eu venho para cá e localizo outra metragem. Então aqui a gente considera como origem do eixo, né? Então eu tenho um valor aqui, que eu vou chamar de x1, e tenho um valor aqui que eu vou chamar de y1. Tudo bem? Se eu quiser saber que casa é essa aqui, ó, qual é a localização desse ponto, eu venho até esse ponto, e aqui eu tenho outro ponto. Vou chamar aqui de x2, está fora da sequência, mas é só para efeito de ilustrar, né? E aqui o y2. Então, um referencial, aqui eu tenho dois eixos de referência, e ainda eu posso ter, né? Ainda eu posso ter mais, eu posso ter três eixos de referência. Dá uma olhada aqui, ó. Nós temos aqui um balão, está dentro de uma sala. Esse balão ocupa um espaço que fica a uma distância de, olha aqui, ó, de 3 metros da parede, né, a uma altura de 5 metros, e a distância desse ponto aqui, ó, dessa parede aqui até onde ele está, é de 4 metros. Certo? Então a gente tem aí três situações onde a gente identifica o referencial. Um referencial que a gente indica a distância linear. Nós temos um referencial aqui onde a gente tem dois pontos, então a gente localiza em uma área, né? E nós temos aqui o referencial em três dimensões, são três eixos, né? X, Y, Z, onde a gente localiza a pessoa no espaço, tá? Tudo bem? Com relação ao referencial. Agora vamos ver como fazer a determinação, né, da posição de um móvel, como localizar a posição desse móvel, tá? Então a gente vai ter aqui, como exemplo aqui, ó, eu coloquei aqui, são 5 corpos que estão em uma determinada, vamos supor que fosse uma rua, uma rodovia, tá? Corpo E, D, A, B e C. Para a gente poder determinar a posição dele, a gente precisa do referencial que a gente viu anteriormente, tá? Então eu vou traçar aqui um referencial, que seria essa linha, tá? E ainda assim, do jeito que está, eu não consigo identificar a posição que ele está. Então eu tenho que fazer o quê? Tenho que determinar a origem dessa trajetória, separar ela em partes iguais. É que nem a rodovia, né? Rodovia, por exemplo, rodovia Castelo Branco, né? Começa na origem dela, lá próximo ao centro de São Paulo, né? A medição aproximada, né? 0, e vai aqui, e vai até o interior aí, numa crescente de quilometragem, né? Barueri, por exemplo, fica aqui na posição mais ou menos 26 km da Castelo Branco, certo? Então veja bem, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que colocar determinar aqui o espaçamento aqui, né? Então eu peguei aqui, ó, coloquei a origem, onde está o D, e aí eu tenho valores à direita e valores à esquerda. Quando eu determino uma origem, né, se o meu sentido de crescimento é o da direita, indo para a direita, então os valores positivos estarão à direita. A partir da origem, à esquerda são valores negativos, tá? Valores negativos, então tá aí. E agora eu consigo já identificar, né, qual é a posição desses móveis, né? Tanto do E, do D, do A, do B e do C, ó.
posição do A vai ser 4 km, posição do B vai ser 8 km, posição do C 11 km, posição do D é 0, ele está na origem da trajetória, né? E a posição do E vai ser um valor negativo, menos 3 km, porque ele está à esquerda dessa origem, tá? Então a posição deles está aqui, ó. Posição do A é 4 km, do B é 8, a gente indica S de posição e A está identificando um ponto, né? SC 11 km, SD origem, né? 0, e o SE menos 3 km, porque ele está à esquerda dessa origem. Tudo bem? Então, agora a gente vai determinar a posição do móvel quando ele está localizado num plano. Tá? Num plano. Então eu tenho, no caso aí, um plano retangular, né? E eu tenho aí um determinado corpo aí no meio que eu vou ter que identificar quais são as posições, as coordenadas que determinam a posição dele. Tudo bem? Então, para isso, eu vou ter que determinar um eixo X e um eixo Y. Então, já coloquei aí. No caso aí, nós temos o eixo X em metros, né? E o eixo Y também em metros. Então, eu coloco um determinado ponto, chamei de ponto A, né? Aí eu preciso saber exatamente qual é a posição desse móvel aí no plano. Então eu vou traçar uma linha paralela a Y, passando pelo ponto A até atingir o eixo X. E vou traçar uma linha paralela a X, passando pelo ponto A, chegando no eixo Y. Certo? E aí a gente vai determinar qual é a posição dele no plano. Então olha só. No eixo X, a posição é 4 metros. No eixo Y, a posição é 6 metros. Então, aí eu já determinei a posição dele. Já localizei esse aí no plano, tá? Agora eu vou colocar um B, né? No caso aqui do B, aonde que ele está, né? Então, eu vou traçar as linhas. Tracei as linhas. Já consigo localizar ele. Nesse plano, tá? Então, qual que vai ser a posição dele, né? SB, né? SB vai ser no eixo X é 7, né? Não tá lá, mas é 7, né? 6, 7, 8. E no eixo Y é 2. Então aí a gente já determinou a posição dele no plano. No plano. Certo, gente? Agora, a gente pode ter também uma situação em que eu tenho os 3 eixos. Né? É no espaço, vou localizar a posição do ponto P no espaço. Eu vou seguir também a mesma situação. Né? Vou ter que traçar as linhas, passando pelo ponto P e atingindo cada eixo aí. X, Y e Z. Certo? Então eu tenho aqui, já fiz a divisão, né? Tem o ponto P, falta só ligar aqui no eixo Z. Então aqui já está ligado. E agora qual é a posição dele, né? Então o ponto dele é, olha só, no eixo X. Ele está olha aqui, para mim ver a medição, ó, no eixo X é a posição 5. No eixo Y a posição 4. E no eixo Z a posição é 3. Então tá aí a posição desse móvel aí, certo? Fácil, né?